Uau! A superfície da Terra está tremendo. Longas rachaduras dividem o chão. Rios de lava vão fluindo rapidamente pelas encostas. Um barulho ensurdecedor vai aumentando. Rochas e outros detritos estão voando alto. Nuvens de gás vulcânico e cinzas cobrem o céu. Esse não é o enredo de um filme de desastre daqueles de grande sucesso. É o que acontece quando supervulcões decidem entrar em erupção. Mas esse provavelmente não é o cenário que acontecerá quando o maior vulcão do mundo, o Mauna Loa, decidir terminar sua longa soneca. Em 2021, os cientistas tinham certeza de que isso aconteceria em breve, mas até agora nada. A atividade sísmica do vulcão continua aumentando e depois voltando ao normal, mas você nunca sabe quando esse gigante finalmente voltará à ativa. É por isso que os especialistas monitoram a atividade geológica na maior ilha do Havaí há algum tempo. A Big Island do Havaí é formada por 5 vulcões, incluindo o mais ativo do planeta, o Kilauea, e o maior, o Mauna Loa. Esse gigante compõe quase metade da parte terrestre da ilha, e a lava que o Kilauea emite em um dia, o Mauna Loa pode expelir em 20 minutos. Foi o que aconteceu em 1984. Enquanto o irmão menor do Mauna Loa tem tido acessos de raiva há algum tempo, o gigante está adormecido desde sua última erupção. Mas, recentemente, o Observatório de Vulcões do Havaí registrou mais de 200 mini-terremotos abaixo do Mauna Loa. É provável que isso signifique um aumento do fluxo de magma lá embaixo. Bom dia! O vulcão pode estar acordando. Ou não. Se o Mauna Loa entrasse em erupção repentinamente, os fluxos de lava poderiam atingir o oceano e os lugares mais populosos e turísticos, como Captain Cook, muito rápido, em questão de horas. Em 1984, a última vez que o vulcão entrou em erupção, a lava chegou até os arredores de Hilo, do outro lado da ilha. É onde fica um campus da Universidade do Havaí. Felizmente, as pessoas tiveram algumas semanas de antecedência para se preparar para o desastre. Hoje em dia, os moradores têm malas especiais prontas com as coisas mais importantes, incluindo documentos e dinheiro. Essas precauções podem ser úteis no caso de uma evacuação de emergência. Embora a maioria das erupções do Mauna Loa tenha afetado até agora apenas a área do cume, várias delas jorraram lava até o oceano. E você nunca sabe como será a força da próxima erupção. Agora, qual é a montanha mais alta da Terra? Você disse Monte Everest? Depende. Do fundo do mar até o topo, o Mauna Loa é 300 metros mais alto do que o famoso pico do Himalaia. O vulcão é tão grande que faz a placa do Pacífico literalmente afundar com seu peso. Os cientistas dizem que quando esse vulcão monstruoso entrar em erupção, o volume de lava expelido será uma ameaça à vida. Ao longo de sua história registrada, o Mauna Loa entrou em erupção regularmente, quase a cada 6 anos. E mesmo que a última erupção do vulcão tenha ocorrido há cerca de 40 anos, os cientistas têm certeza de que isso acontecerá de novo. Lembra da cena que mostrei no começo? Bem, pode relaxar, isso não deve acontecer com o Mauna Loa. O problema é que os vulcões da Big Island, incluindo ele próprio, não são muito voláteis, porque são vulcões em escudo. Eles receberam essa denominação por não serem muito altos e parecerem com o escudo de um guerreiro colocado no chão. Os vulcões em escudo são formados por lava muito fluida. Ele viaja mais longe e forma fluxos muito mais finos do que a lava expelida de um estratovulcão, que tem formato cônico e alto, como o terrível Krakatoa na Indonésia. Portanto, se, ou devo dizer quando, o Mauna Loa entrar em erupção, provavelmente não haverá nuvens de cinzas ou toneladas de detritos. A coisa mais perigosa será a lava. Como ele é um vulcão em escudo, sua lava é extremamente fluida e volumosa, o que permite que ela flua para longe e bem rápido. Usando mapas teóricos de ventos, especialistas do Observatório de Vulcões do Havaí fizeram gráficos de possíveis fluxos da lava. Eles estão preocupados com terremotos concentrados com altos índices. Isso provavelmente significa que a lava está se movendo sob a superfície. De 500 a 600 terremotos por dia são um motivo sério para ficar em alerta máximo. Por outro lado, não significa necessariamente um desastre ou uma erupção inevitável. Cerca de uma década atrás, vários terremotos que aconteceram ao mesmo tempo sinalizaram que algo estava acontecendo debaixo do Mauna Loa, mas não houve erupção. Em vez disso, metade do vulcão se deslocou um pouco para o sul. Dessa forma, provavelmente isso permitiu que o magma tivesse mais espaço suficiente para ficar abaixo da superfície. Vamos voltar ao evento catastrófico que vimos no início do vídeo.
Isso é o que geralmente acontece quando um supervulcão entra em erupção. São vulcões que pelo menos uma vez tiveram uma erupção com um índice de explosividade vulcânica de 8, que é o maior número registrado na tabela. Os supervulcões costumam ser extremamente grandes, sem a forma de cone. Isso ocorre porque eles são tipicamente os restos de gigantescas câmaras de magma que uma vez explodiram, deixando para trás uma enorme cratera. Em geral, elas são encontradas em locais quentes. Supervulcões podem produzir supererupções, e quando isso acontece, jorram mais de 1000 km³ de cinzas, rocha derretida e gases quentes no ar. Em outras palavras, 4 supererupções poderiam encher o Grand Canyon até a borda. Os supervulcões se formam quando volumes gigantescos de magma escaldante tentam escapar do subsolo. Esse magma sobe para perto da superfície, mas não consegue romper a crosta terrestre. É por isso que uma enorme poça pressurizada de magma borbulhante se acumula a uma profundidade de apenas alguns quilômetros. A pressão continua crescendo, pois mais magma está tentando chegar à superfície, até que, BUM! Ocorre uma supererupção. A mais recente aconteceu na Nova Zelândia. Bem, quando digo recente, quero dizer cerca de 26.500 anos atrás. Eu não estava por perto naquela época. Foi quando um supervulcão abaixo da superfície do Lago Taupo expeliu no ar mais de 1.250 km³ de cinzas e pedra-pomes. Imagine 500.000 grandes pirâmides de Gizé voando ao mesmo tempo. Essa erupção foi incrivelmente forte, mas a coisa mais emocionante e confusa sobre a erupção foi que o vulcão Taupo simplesmente não explodiu como muitos outros. No começo, tudo estava indo como sempre. Mais de 518 km² de magma se acumularam abaixo da superfície, e a pressão estava ficando cada vez maior. Mas depois que a rocha rachou e a primeira parte da lava saiu da cratera, algo deu errado, e o supervulcão fez uma pausa. Apenas alguns meses depois, a desastrosa erupção sacudiu o solo, e milhares de toneladas de lava, rochas e cinzas voaram alto na atmosfera. O padrão incomum do Taupo ainda confunde os cientistas. Mas a era dos supervulcões não acabou. O mais terrível de todos é provavelmente o do Parque Nacional de Yellowstone. Esse gigante teve pelo menos 13 erupções mega fortes, e sabe-se lá quantas menores. Se esse monstro entrasse em erupção em qualquer lugar com tanta força quanto há 2,1 milhões de anos, ele cuspiria mais de 2.450 km³ de material incandescente. Você provavelmente pode imaginá-lo com mais clareza se eu disser que esse volume é comparável a 65 milhões de cúpulas do Capitólio de Washington, D.C. empilhadas. De qualquer forma, os cientistas têm certeza de que o Yellowstone não apresenta nenhum perigo atualmente. Para que uma erupção aconteça, o magma dentro deve estar pelo menos 50% derretido. Na caldeira de Yellowstone, esse número é de apenas 5 a 15%. Mas é claro que ele não é o único supervulcão do nosso planeta. Há também o Taupo da Nova Zelândia, que você já conhece, a caldeira vulcânica Aira do Japão, o Long Valley da Califórnia, o Toba da Indonésia. Qualquer um deles pode um dia produzir uma supererupção. Existem também vários supervulcões que levam esse nome, mas ainda não fizeram jus a ele, pois nunca produziram um evento assim. Por exemplo, em 1883, o vulcão indonésio Krakatoa explodiu. A força da erupção rompeu as paredes dele, e a água fria do mar invadiu seu interior derretido. A diferença de temperatura fez o vulcão explodir com um estrondo ensurdecedor. Deu para ouvir claramente a 3.218 km de distância na Austrália. Ele ganhou o título da explosão com o som mais alto da história. Mas mesmo que as consequências desse evento tenham sido verdadeiramente catastróficas, ainda não foi forte o suficiente para levar o título de supererupção. Quando pensamos em vulcões ativos, uma região nos vem à mente: o Anel de Fogo no Oceano Pacífico. 3/4 dos vulcões da Terra ficam dentro desse cinturão. Compare a área com a Austrália, que não tem nenhuma atividade vulcânica. O velho continente da Europa também é calmo, ou pelo menos gostamos de pensar assim. Você consegue adivinhar qual é o vulcão mais ativo da Europa? Se pensou no Monte Etna, na ilha da Sicília, acertou! Esse vulcão entrou em erupção cerca de 200 vezes e está longe de estar dormindo nas últimas décadas. Na última vez, isso aconteceu em agosto de 2013. A montanha mais alta no Mediterrâneo tem 500 milhões de anos. Mas na Islândia, há um vulcão muito mais jovem. Ele entrou em ação no dia 10 de julho de 23.
À tarde, 3 fissuras apareceram no solo em uma península no sudoeste da ilha. Isso foi na base de um pequeno pico de montanha. Seu nome significa pequeno carneiro no idioma local. O vulcão expeliu lava derretida para o alto. Também havia plumas de gás na área. Mas a comunidade científica não ficou surpresa com o evento. Eles já sabiam muito sobre a área vulcânica que se estende entre as cidades de Reykjavik e Keflavik. Seu nome é difícil de pronunciar. Ele já tinha entrado em erupção durante os 2 verões anteriores. Essa atividade ocorreu após 8 séculos de dormência. Nos dias que antecederam a última erupção, os sismólogos, os cientistas que estudam terremotos, registraram mais de 12 mil tremores. Quando o solo foi aberto em julho de 2023, as fissuras tinham mais de 1,5 km de comprimento. Na manhã seguinte, 2 delas se fecharam. Toda a lava estava agora saindo da última fissura. Ela se transformou em um cone alongado, a forma mais simples de um vulcão que todos nós conhecemos. A lava logo encheu uma grande cratera. Ela cresceu quase 30 metros de altura na primeira semana e ainda está crescendo. Na noite em que a erupção começou, a lava se espalhou em todas as direções. Suas cinzas incendiaram o musgo seco nas proximidades. As autoridades locais fecharam a área ao redor. Havia gases tóxicos dos vulcões e fumaça do musgo em chamas. Os bombeiros se aglomeraram na área. Depois de uma semana, eles declararam a área segura. Os visitantes logo chegaram para testemunhar o nascimento do vulcão mais jovem da Europa. Essa forma de turismo é bastante desenvolvida na Islândia. Pessoas de todo o mundo vêm para observar os vulcões ativos. A Terra do Fogo e do Gelo é o lar de mais de 130 vulcões. Cerca de 30 deles estão ativos. Sei o que você está pensando agora. Será que o turismo em vulcões é seguro? Na Islândia, é. As autoridades do país pesquisam e monitoram constantemente todos os pontos críticos. A ilha é pontilhada por várias dezenas de estações sísmicas. Elas ajudam os pesquisadores a prever com precisão futuras erupções. E os serviços de emergência estão acostumados a esse tipo de evento. Eles podem isolar rapidamente as zonas de perigo. Isso é o que aconteceu em 2010. O vulcão no sul da Islândia, cujo nome todos se esforçavam para pronunciar, entrou em erupção. Ele expeliu uma nuvem de vapor e cinzas com 11 quilômetros de altura. Não era uma época divertida para quem estava viajando de avião. Os ventos levaram a enorme nuvem para sudeste em direção ao norte da Europa. Muitos países fecharam seu espaço aéreo por vários dias por motivos de segurança. O vulcão entrou em erupção em março, mas a Terra estava tremendo desde janeiro do mesmo ano. Assim, os sismólogos sabiam que uma erupção estava se aproximando. Quando se trata do vulcão mais jovem do continente, a infraestrutura turística já está lá. Os visitantes podem deixar seus carros em um estacionamento. Em seguida, fazem uma caminhada de 5 horas. Isso leva a um deck de observação. Os turistas ficam tão perto do epicentro que podem sentir a névoa de calor da cratera. A visão é ainda mais impressionante à noite. A segurança nunca é uma preocupação. Os cientistas traçam regularmente mapas de perigo que delineiam as bordas dos campos de lava. Dessa forma, os visitantes que seguem as regras nunca estão em perigo. Mais de uma semana após o início da erupção, uma seção da cratera desmoronou. A lava fluiu morro abaixo, a oeste do vulcão. Esse rio majestoso e ardente é lava de movimento lento. Os cientistas o classificam como um tipo AA. O termo é havaiano. Ele descreve a lava basáltica que tem uma superfície áspera e quebradiça. O fluxo é composto de blocos de lava quebrados que são chamados de clinkers. Eles caem à medida que a substância flui. Isso revela as áreas quentes e avermelhadas. As seções mais frias da lava são de cor cinza e preta. Quando avança, produz um som característico, como o de vidro se estilhaçando. Quase um mês após a erupção do novo vulcão, obtivemos imagens aéreas de um fenômeno interessante. Um tornado se formou diretamente sobre o fluxo de lava. Isso ocorre devido às altas temperaturas na área. Quando as condições são adequadas, uma coluna de ar aquecido pode facilmente se transformar em um mini tornado. Os cientistas observaram um evento semelhante acontecer durante a erupção de 18 anos do Monte Kilauea, no Havaí. Os campos de lava da segunda maior ilha da Europa contam a história da criação da Islândia.
Ela fica acima do local onde as placas da América do Norte e da Eurásia se encontram. As placas tectônicas são pedaços enormes e rochosos da camada mais externa da Terra. Existem aproximadamente 20 delas. Elas repousam sobre uma camada de rocha parcialmente derretida. Toda a lava que vemos na superfície começa sua jornada aqui. Pode-se dizer que essas placas flutuam sobre rocha derretida. Seus limites são instáveis. Quando duas placas se chocam uma contra a outra, elas liberam enormes quantidades de energia. A formação de vulcões é um dos resultados. Esses são locais onde a rocha derretida sobe para a superfície. A Islândia começou a se formar há cerca de 60 milhões de anos. As placas tectônicas sob o oceano se separaram. Uma quantidade suficiente de lava se acumulou na superfície para criar um solo sólido. Essa rocha antiga está sob as ondas hoje. À medida que a nova lava atinge a superfície e esfria, ela empurra a rocha antiga para longe do centro da ilha. É por isso que as partes mais antigas da Islândia não têm 60 milhões de anos, mas apenas 16 milhões. Os campos de lava ativos são jovens em termos geológicos. Alguns deles têm menos de 1000 anos de idade. Os cientistas consideram a ilha um ponto quente para vulcões. O trocadilho é intencional. Quase um terço da lava basáltica que atingiu a superfície da Terra na história registrada veio de erupções islandesas. Enxames de fissuras, como os que aconteceram à erupção de 22/3, cobrem 30% do país nórdico. Por esse motivo, apenas um quarto da ilha é habitada. Os vikings nórdicos foram os primeiros povos a se estabelecer na Islândia no início do século X. A natureza lhes deu uma grande festa de boas-vindas. Apenas alguns anos após sua chegada, eles testemunharam uma das maiores erupções vulcânicas da história. Os vikings vinham de uma região sem vulcões, portanto não tinham a menor ideia do que estava acontecendo. Atualmente, os islandeses estão acostumados a tais eventos. Isso é bom porque sua terra natal está entrando em uma nova era de atividade vulcânica. Os vulcanólogos suspeitam que os eventos recentes são uma introdução a décadas de erupções mais frequentes. A península, que abriga o vulcão mais jovem da Terra, fica a apenas 17 quilômetros a sudoeste da capital da Islândia. Ele está inativo há muito tempo. As erupções atuais são um lembrete de que os processos naturais que criaram a Islândia ainda estão em andamento. Recentemente, cientistas descobriram que existe uma ligação histórica entre as erupções vulcânicas no norte da Europa e as geleiras. Nosso planeta passou por pelo menos 5 grandes eras glaciais. Esses foram períodos excepcionalmente longos em que a temperatura média da Terra caiu. O resultado foi a expansão das camadas de gelo no norte da Europa e na América do Norte. A última era glacial terminou há cerca de 10.000 anos. Os pesquisadores ainda estão tentando entender completamente como esses períodos glaciais afetam a atividade vulcânica. Eles suspeitam de que o peso de todo esse gelo interrompe o fluxo de magma no subsolo. Quando as geleiras recuam, a pressão aumenta. Isso facilita o fluxo da lava para cima, para a superfície, onde ela explode. A última supererupção do Yellowstone ocorreu há 640 mil anos e foi muito antes de o Homo sapiens ver a luz do dia. Mas estávamos por perto durante outro desastre natural não menos devastador. Essa supererupção ocorreu na ilha de Sumatra há cerca de 74 mil anos. Foi quando um supervulcão em erupção causou estragos em enormes territórios, lançando plumas de detritos e cinzas que se espalharam por milhares de quilômetros e fizeram com que as temperaturas do planeta despencassem. Os efeitos dessa supererupção foram visíveis em locais tão distantes quanto o sul da África. Os especialistas acreditam que eles podem ter afetado os primeiros seres humanos de lá. Na época em que o vulcão entrou em erupção, nossos ancestrais já usavam ferramentas de pedra e provavelmente sabiam como produzir fios. E alguns especialistas até acham que a supererupção do Toba foi tão poderosa que poderia levar nossos ancestrais à beira da extinção. Eles afirmam que Toba pode ser a maior erupção vulcânica ocorrida na Terra nos últimos 2 milhões de anos. A erupção liberou uma quantidade tão grande de rocha piroclástica que seria suficiente para cobrir todo o território dos Estados Unidos até a profundidade de uma casa de um andar. Cerca de um terço desse depósito se acumulou no norte de Sumatra, enquanto muito mais acabou sob o assoalho do Oceano Índico. A supererupção deixou um lago de cratera elíptico com cerca de 96 quilômetros de comprimento. A caldeira é tão grande que é difícil sentir que se está de fato em um vulcão. Os depósitos de pedra-pomes da erupção permanecem nas paredes do cânion e se aprofundam no subsolo.
Não há muitos argumentos sobre a quantidade de pedra-pomes e cinzas envolvidas nesse desastre. Ao mesmo tempo, os especialistas não têm certeza de quanto enxofre foi parar na atmosfera. Até mesmo algumas camadas de enxofre no gelo polar poderiam ser candidatas em potencial. Mas, até o momento, os cientistas não encontraram nenhuma conexão entre elas e o Toba. Mas vamos voltar ao impacto dramático que a supererupção teve sobre os primeiros seres humanos. Acontece que alguns não apenas sobreviveram, mas até mesmo prosperaram após essa catástrofe natural, pelo menos a julgar pelos artefatos que fizeram durante e após a erupção. O desastre pode não ter representado uma ameaça séria para os nossos ancestrais que se refugiaram ao longo da costa. Evidências genéticas sugerem que os humanos modernos descendem de alguns milhares de pessoas que se aventuraram a sair da África há cerca de 60 mil anos. Por que apenas alguns milhares? De acordo com alguns especialistas, o restante de nossos ancestrais poderia ter sido devastado pela erupção de Toba. Afinal de contas, o supervulcão expeliu 4.168 km³ de poeira e rocha em um piscar de olhos, deixando uma cicatriz no solo com dezenas de quilômetros de largura. Toda a poeira e o enxofre que Toba enviou para a atmosfera resfriaram potencialmente a superfície do nosso planeta, o que levou ao surgimento de geleiras e à redução do nível do mar na Terra. E como Toba pode ter tido um papel importante na formação da humanidade, os cientistas têm trabalhado arduamente para tentar entender exatamente como os primeiros seres humanos reagiram a esse desastre. Em novembro de 2011, vários pesquisadores encontraram uma amostra enigmática de solo em Pinnacle Point, na África do Sul, um sítio arqueológico com vista para o Oceano Índico. Essa amostra continha algumas cinzas vulcânicas. Examinando a camada, foram encontrados mais de 400 mil artefatos deixados pelos primeiros seres humanos. Esses artefatos variavam de ferramentas de pedra tratadas termicamente a sinais de fogo e ossos de animais. Com base nessa descoberta, a equipe sugeriu que os primeiros humanos da costa sul-africana prosperaram após a erupção, vivendo nessa área por milhares de anos e aprimorando suas ferramentas. A região pode ter servido de refúgio durante e após a erupção de Toba. Um estudo de 29 anos sugeriu que a erupção poderia ter reduzido as temperaturas globais em 8 graus Celsius. Isso teria dificultado a sobrevivência em outros lugares da África. Se tivesse havido um inverno vulcânico, não teria sido tão frio ao longo da costa. Por outro lado, estudos mais recentes afirmam que o Toba expeliu tanto enxofre na atmosfera que os aerossóis resultantes poderiam ter se unido, o que teria limitado seu efeito de resfriamento a longo prazo. Em outras palavras, logo após a erupção, as temperaturas teriam despencado, mas somente em algumas regiões. E depois de 3 anos aproximadamente, os efeitos das erupções teriam se acalmado completamente, deixando de ser perigosos para os seres humanos. Bem, aparentemente mais pesquisas são necessárias. Enquanto isso, vamos descobrir se devemos ficar atentos a algum vulcão atualmente. No ano passado, milhares de pequenos terremotos sacudiram o solo perto da usina geotérmica de Svartsengi, na Islândia. O magma subiu à superfície e agora abriu grandes fraturas que cortam a pequena cidade de Grindavik. O solo ainda está inchando e uma erupção pode ocorrer sem aviso prévio. Mas é claro, isso não é tudo. Em todo o planeta, 45 outros vulcões continuam roncando. Por exemplo, o Vesúvio na Itália, aquela coisa infame que acabou com a cidade de Pompeia em 79 d.C. Nos últimos 17 mil anos, o vulcão passou por 8 erupções explosivas seguidas de poderosos fluxos piroclásticos, massas densas de cinzas superquentes, fragmentos de lava e gases que fluem em alta velocidade. A última erupção do vulcão ocorreu em 1944. O Monte Rainier é um dos vulcões mais perigosos dos Estados Unidos. Sua alta elevação, composição química, proximidade com os subúrbios de Seattle e Tacoma, em Washington, e a capacidade do vulcão de produzir enormes fluxos piroclásticos fazem do Monte Rainier uma ameaça a ser considerada. O calor desse vulcão pode derreter o gelo e a neve que o cobrem, levando a fluxos rápidos de detritos, lama e rochas a jusante. O vulcão Nova Rupta, no Parque Nacional e Reserva Katmai, no Alasca, formou-se em uma erupção em 1912, que foi a maior do mundo no século XX. O vulcão lançou no ar quase 30 km³ de cinzas e detritos. Ele também produziu um fluxo de cinzas tão poderoso que criou o Vale das 10.000 Fumaças.
O Monte Pinatubo está localizado em uma região populosa nas Filipinas. Tornou-se famoso após uma erupção maciça ocorrida em 1961, que foi a segunda maior erupção do século XX. Mais de 700 pessoas perderam suas vidas durante esse desastre natural. Atualmente, mais de 21 milhões de pessoas vivem em um raio de 100 quilômetros do Pinatubo. O Monte Agung, um vulcão em constante erupção na Indonésia, teve sua última grande erupção em 1963. Foi uma das erupções mais trágicas da história do país. Durou 11 meses, produzindo queda de cinzas e fluxos piroclásticos que causaram a perda de mais de 1.000 vidas e sérios danos à propriedade. As pessoas viram plumas de cinza sobre o vulcão durante todo o ano de 2018, após a erupção em novembro de 2017. O Monte Fuji, no Japão, não entra em erupção desde 1707. Naquele ano, um grande terremoto provavelmente provocou a erupção. Em 2014, os especialistas alertaram que o Fuji poderia estar sob risco de outra erupção após o terremoto de magnitude 9 que abalou o Japão em 2011. Os especialistas acreditavam que o terremoto havia aumentado a pressão abaixo do Fuji. A erupção em 1707 lançou tantas cinzas e detritos no ar que toda essa massa chegou até Tóquio. Se o Fuji entrar em erupção novamente, isso afetará mais de 25 milhões de pessoas nas áreas vizinhas. A erupção do Monte Santa Helena, em Washington, em 1980, foi um dos eventos vulcânicos mais destrutivos da história dos Estados Unidos. 57 pessoas, além de milhares de animais, perderam suas vidas durante esse desastre natural. A erupção também destruiu cerca de 518 quilômetros quadrados de floresta. Os especialistas acreditam que o histórico de erupções maciças do Monte Santa Helena significa que futuras catástrofes estão fadadas a acontecer. A próxima erupção explosiva pode enviar grandes quantidades de cinzas para todo o noroeste do Pacífico. Não é à toa que o vulcão está sendo monitorado de perto. Um dos vulcões mais ativos da Indonésia, o Monte Merapi, está em erupção há séculos. A NASA afirma que o maior risco desse vulcão são os fluxos piroclásticos, que podem se espalhar por vastas áreas e prejudicar muitas pessoas. Na última vez, o Merapi entrou em erupção em janeiro de 2024, lançando nuvens de fumaça no ar. Atualmente, mais de 24 milhões de pessoas vivem na área em torno desse vulcão. A maior região vulcânica da Terra não está na África ou no Japão, mas sob o gelo da Antártica. Os cientistas descobriram 138 vulcões em sua parte ocidental, e se eles decidirem se tornar selvagens, você certamente perceberá. Afinal, podem derreter grandes quantidades de gelo que se deslocarão para o oceano, aumentarão seu nível e tornarão nosso planeta inabitável para os seres humanos. Mas antes de arrumar suas coisas para voar para outro planeta, ouça. Apenas 2 dos vulcões da Antártica são oficialmente classificados como ativos atualmente, e seria necessária uma série de erupções década após década para causar um impacto sério em todo o mundo. O Monte Erebus, um dos 2 vulcões da Antártica atualmente em atividade, ostenta orgulhosamente o título de ativo mais ao sul do mundo. Ele está em erupção contínua desde pelo menos 1972. Emite plumas de gás e vapor, e às vezes até lança rochas, algo que os cientistas chamam de erupções estrombolianas. Uma de suas características mais interessantes é um lago de lava em uma de suas crateras no cume, com um material derretido na superfície. Esse tipo de lago é bastante raro, porque precisa de certas condições para garantir que a superfície nunca congele. O segundo vulcão ativo é a Ilha Decepção, uma massa de terra em forma de ferradura. Na verdade, é a caldeira de um deles que entrou em erupção pela última vez há mais de 50 anos. Os cientistas que o monitoram dizem que ele não deve entrar em atividade tão cedo. A Antártica também tem muitas fumarolas. Essas são aberturas vulcânicas que liberam gases e vapores no ar. Nas condições certas, podem expelir material suficiente para construir torres de gelo fumarólico de até 3 metros de altura. Os pesquisadores ficam de olho nos vulcões da Antártica com sismômetros que detectam quando a Terra começa a tremer devido à atividade vulcânica. Às vezes, também usam tecnologia mais complicada, mas tudo isso é realmente desafiador devido à distância dessa região polar e à dificuldade de chegar lá. É por isso que ninguém pode prever quando um dos vulcões do continente que está dormindo poderá entrar em erupção. Podemos adivinhar como seria esse despertar se analisarmos os eventos de quase 20 mil anos atrás. Então, vamos lá? Um dos vulcões adormecidos da Antártica, o Monte Takae, teve uma série de erupções e expeliu uma boa quantidade de halogênios ricos em ozônio naquela época.
Alguns cientistas dizem que esses eventos aqueceram o hemisfério sul. As geleiras começaram a derreter e ajudaram a terminar a última era glacial. Para que esses eventos se repitam, precisaríamos de uma série de erupções com substâncias ricas em halogênios de um ou mais vulcões que agora estão acima do gelo. É um cenário improvável, mas como já aconteceu no passado, não é totalmente impossível. Quanto aos que se escondem sob uma espessa camada de gelo, parece que seus gases dificilmente chegariam à atmosfera, mas seriam fortes o suficiente para derreter enormes cavernas na base do gelo e produzir uma grande quantidade de água derretida. O manto de gelo da Antártica Ocidental é úmido e não está congelado em seu leito, portanto essa água derretida funcionaria como um lubrificante e colocaria o gelo sobreposto em movimento em breve. O volume de água que até mesmo um grande vulcão geraria dessa forma não é nada comparado à quantidade de gelo acima dele. Portanto, uma única erupção não faria diferença. Mas vários vulcões em atividade perto ou embaixo de qualquer um dos grandes fluxos de gelo da Antártica Ocidental fariam. Essas correntes são rios de gelo que levam a maior parte da água congelada da Antártica para o oceano. Se elas mudarem sua velocidade e trouxerem quantidades incomuns de água para o oceano, seu nível aumentará. À medida que o gelo se torna cada vez mais fino, haverá mais e mais novas erupções. Os cientistas chamam isso de efeito de fuga. Algo parecido ocorreu na Islândia. O número delas aumentou quando as geleiras começaram a recuar no final da última era glacial. Portanto, parece que, para que haja mudanças maciças, vários vulcões poderosos acima do gelo com gases cheios de halogênios precisam entrar em atividade com poucas décadas de diferença e permanecer fortes por muitas dezenas ou centenas de anos. A Antártica armazena cerca de 80% de toda a água doce do mundo, e se toda ela fosse derretida, o nível global do mar aumentaria em quase 60 metros. E então teríamos que procurar um novo planeta para viver. Mas esse é um cenário improvável. É mais provável que as erupções sob o gelo lubrifiquem as correntes e levem a água para o oceano, mas isso não seria o fim do mundo. No entanto, um supervulcão muito forte, bastante furioso, poderia fazer isso, o que já aconteceu no passado. Há mais de 200 milhões de anos, o mundo passou por uma grande transformação. Não com uma, nem com duas, mas 4 erupções vulcânicas maciças em grandes pulsos. O supervulcão chamado Kemp estava entrando em atividade repetidamente há 600 mil anos. Tudo aconteceu em Wrangellia, um grande pedaço de terra que costumava ser um vulcão supermassivo que se estendia pelo que hoje é a Colômbia Britânica e o Alasca. E não foram a lava ou as cinzas vulcânicas que arruinaram o meio ambiente. A erupção fez os níveis de carbono dispararem. O planeta nunca mais seria o mesmo. Essa atividade vulcânica pode ter ajudado os dinossauros a se transformarem de criaturas do tamanho de gatos em gigantes que vimos em Jurassic Park. E deu início a uma estação chuvosa de 2 milhões de anos, o que fez com que o mundo inteiro ficasse quente e úmido, e os dinossauros adoraram. Os pesquisadores mergulharam fundo nas camadas de sedimentos sob um antigo lago na Ásia para descobrir esses segredos. Eles encontraram traços de cinzas vulcânicas e mercúrio, sinais claros dessas erupções épicas. Havia assinaturas de carbono mostrando enormes picos nos níveis de dióxido de carbono. Isso fez com que a atmosfera ficasse tostada e a chuva caísse. A má notícia é que outra erupção como essa pode acontecer. O supervulcão sob o Parque Nacional de Yellowstone está dormente há quase 70 mil anos. Mas se acordar, será muito mais catastrófico do que a atividade vulcânica do Monte St. Helens, em 1980. Ela é considerada a mais desastrosa da história dos Estados Unidos. Isso ocorreu após 2 meses de terremotos e injeção de magma abaixo do vulcão, que enfraqueceu e destruiu toda a face norte da montanha. A coluna de erupção atingiu mais de 24.300 metros na atmosfera e espalhou cinzas por 11 estados dos Estados Unidos e várias províncias canadenses. A última erupção do Yellowstone foi 1000 vezes maior que essa. O solo acima da região fica em um ponto quente feito de rocha derretida e semi-molhada chamada magma. Esse material flui para uma câmara abaixo do parque, entre 6 e 9 quilômetros de profundidade, fazendo com que o solo inche como um balão. Mas depois, ao esfriar, o solo volta ao seu estado normal. Os observadores de vulcões estão atentos a isso há um século e notaram que o solo se elevou cerca de 25 centímetros há cerca de 20 anos. Mas desde 2010 está voltando a descer. Especialistas dizem que não há grandes erupções no horizonte, portanto o dia do juízo final não está chegando tão cedo. Mas ultimamente há alguma atividade subterrânea acontecendo, o que nos mantém interessados. Como os seres humanos não estiveram por perto para testemunhar cada pequena coisa que Yellowstone faz, é um pouco difícil dizer com certeza o que está acontecendo lá embaixo.
O parque teve algumas erupções épicas nos últimos 2 milhões de anos, que aconteceram como um relógio, com intervalos de 600 a 800 mil anos entre elas. A última grande ocorreu há cerca de 640 mil anos e basicamente remodelou toda a paisagem, espalhando cinzas e detritos até a Louisiana. Ainda hoje é possível ver as consequências dela na caldeira de Yellowstone. Os especialistas dizem que uma erupção maciça como essa é um cenário improvável. É mais provável que vejamos as de vapor e água quente ou fluxos de lava. Quando e com que força despertará continua sendo um mistério para os cientistas. O vulcão Kawajan, na Indonésia, não é uma montanha comum que expele lava. Em vez de produzir fumaça escura e lava vermelha, como a maioria dos vulcões, esse carinha excêntrico solta uma chama azul e lava azul elétrica. O fenômeno ocorre porque ele contém um dos mais altos níveis de enxofre do mundo. E quando os gases sulfúricos interagem com o ar escaldante e são iluminados pela lava derretida, começam a ficar azuis. Infelizmente, você pode ter essa visão hipnotizante apenas à noite, mas consegue sentir o cheiro o dia todo. A propósito, o maior lago ácido do mundo também está localizado dentro desta cratera. O Mar Morto tem uma alta concentração de sal e minerais em comparação com outros mares, mesmo sendo tecnicamente um lago. Nadar ali é quase impossível, mas as pessoas vão lá pelas substâncias naturais para o corpo. Flutuar na superfície é uma ótima maneira de relaxar. Esse antigo corpo de água recebeu o nome porque nenhum organismo macroscópico pode viver lá, pois ele é 9,6 vezes mais salgado que os oceanos. Apenas algumas bactérias e fungos são encontrados ali com todo esse sal. É também a elevação continental mais baixa da Terra, 427 metros abaixo do nível do mar. Existe no México uma caverna subterrânea de cristal que parece um mundo interestelar. Ela fica a cerca de 300 metros abaixo da superfície, com cristais medindo até 10 metros de comprimento e pesando até 55 toneladas. Estes são alguns dos maiores cristais do mundo. A praia de Luskentyre é uma faixa interminável de dunas de areia branca e água azul. Não se deixe enganar pela aparência tropical, pois ela está localizada na Escócia. É por isso que tem esse visual apenas em maio e junho. Em dezembro, o local recebe apenas 1 hora de sol em média por dia, tornando-o monocromático. A estrutura das pedras guias da Geórgia, ou Georgia Guidestones, é uma coleção de rochas gigantes em forma de estrela. Ela tem inscrições em 8 idiomas, incluindo hindi, chinês e swahili. Também possui um calendário astronômico concluído em 1980 e foi erguida para durar séculos. Ninguém sabe quem a construiu ou por quê. Na ensolarada Califórnia, fica o Parque Nacional das Sequoias, berço da floresta gigante. Ela existe há milhares de anos e abriga mais de 8 mil dessas árvores colossais, incluindo 10 das maiores plantas vivas do mundo. Estima-se que a Sequoia General Sherman tenha até 2.700 anos de idade e é famosa por ser a maior árvore viva conhecida do mundo em volume. As famosas cabeças de pedra da Ilha de Páscoa existem há centenas de anos. Ninguém sabe exatamente por que foram construídas. Alguns cientistas acham que a população local acreditava que as estátuas tornariam o solo mais fértil. A análise do local provou que as cabeças fizeram bem o seu trabalho, pois é o melhor ponto da ilha para a agricultura. A composição química das antigas fontes termais na Turquia faz com que a água que derrama pareça mágica. Elas são boas para limpar não apenas o corpo, mas também a mente. Na Arábia Saudita, existe uma rocha cortada perfeitamente no meio, com 2 peças paralelas. O que torna a Al-Nazla tão única é que ela não foi feita pelo homem, é o resultado do trabalho da natureza ao longo dos anos. Nesta geleira, pode parecer que alguém deixou cair toneladas de tinta vermelha no meio da Antártida, mas na verdade é a cor natural. As cachoeiras de sangue são o resultado da água extremamente salgada misturada com óxido de ferro, formando um aspecto misterioso no meio do nada. No início de maio de 2018, New England, nos Estados Unidos, observou um dos fenômenos mais assustadores e perigosos de todos os tempos, um tornado super longo. O fenômeno natural começou não muito longe de Charleston, em New Hampshire, e deslocou-se em direção à cidade de Webster, no condado de Merrimack. O tornado levou 33 minutos para percorrer 60 quilômetros e se tornar o terceiro na lista dos mais longos de New England. Nas Filipinas, você pode nadar em algumas das águas mais cristalinas e descobrir um mundo subaquático na província de Palawan. O município de Coron tem praias de areia branca com vários barcos pequenos percorrendo os diversos cenários incríveis. Tristão da Cunha é um pequeno arquipélago vulcânico no Atlântico, sendo que as cidades mais próximas são Buenos Aires, na Argentina, e a cidade do Cabo, na África do Sul. Leva 7 dias de navio para chegar a este lugar único. Se quiser fugir do resto do mundo, ficar com os 280 habitantes locais,
fará com que você se sinta longe de tudo. Durante a primeira semana de janeiro de 2018, um clima excepcionalmente frio no nordeste dos Estados Unidos congelou o Oceano Atlântico em North Falmouth, em Massachusetts. Além disso, o mar estava tão congelado que as pessoas andavam sobre as ondas. Fala sério, isso é obviamente algo que não se vê todos os dias, né? A areia vermelha é o que torna esta praia única, e é por isso que os turistas vão aos montes para Tianjin, na China. Uma planta de cor vermelha chamada suaeda vive na água salgada. Toda a praia é coberta de vermelho, com apenas a camada superior do mar visível. Se algum dia houve alguma coisa que disse "Eu desafio a gravidade" em voz alta, essa é a Pedra de Damasco, na Argentina. A enorme rocha de 300 toneladas ficava precariamente na beira de um penhasco e balançava um pouco de um lado para o outro com o vento. As pessoas até colocaram garrafas de vidro sob uma de suas bordas, que explodiram com um movimento de pedra. Infelizmente, hoje não é possível ver essa maravilha da natureza como era há um século. Em 1912, ela caiu de repente do lugar que ocupava havia literalmente centenas de anos. As pessoas da cidade vizinha de Tandil ficaram tão tristes com isso que, 95 anos depois, em 2007, decidiram restaurar a pedra. Fizeram uma réplica de plástico dela e a colocaram no mesmo lugar, até na mesma posição. Então, ainda hoje, passando por Tandil, você pode ver a famosa Rocha do Equilíbrio, mas como um símbolo, claro, porque ela não está mais balançando e pesa apenas 9 toneladas. Ainda assim, é possível de ser reconhecida na hora. Socotra é uma ilha na costa do Iêmen, no Oceano Índico, com uma das árvores mais originais já vistas. Chama-se Árvore do Dragão e só pode ser encontrada neste local incrível. Em 2008, foi classificada como Patrimônio da Humanidade. Se você vir uma coluna de ar queimando, não entre em pânico, não é o fim do mundo. A combinação assustadora de sons do vento em turbilhão e um inferno escaldante significa que você cruzou o caminho com um tornado de fogo, também conhecido como turbilhão ou redemoinho de fogo. Esse fenômeno perigoso ocorre principalmente durante incêndios florestais, que se formam em uma grande área de ar super quente logo acima do solo. Quando o ar escaldante se mistura com mais frio no alto, resulta em um redemoinho que agita detritos em chamas e labaredas. Os tornados de fogo mais poderosos podem se estender por centenas de metros no céu. A Casa do Mistério em Gold Hill, em Oregon, surpreende os visitantes com efeitos que desafiam a gravidade. Não é possível ficar parado em pé ali. As pessoas ficam sempre inclinadas para o lado e tendo que se segurar em algo para se equilibrar. Bolas rolam para cima. Há também uma vassoura que fica perfeitamente imóvel onde quer que seja colocada. Ao contrário de praticamente tudo na cabana. As tribos nativas americanas locais chamavam o lugar de Terreno Proibido, mesmo antes de a casa ser construída lá, e evitavam se aproximar dele. Os donos da cabana, porém, decidiram transformá-la em atração e conseguiram. Eles criaram uma atmosfera de mistério ao redor dali e espalharam as notícias nos jornais e depois na internet. Pronto, uma anomalia perfeita foi criada. Na verdade, tudo não passa de uma ilusão de ótica feita pelo homem, que engana os olhos e outros sentidos. Se você viajar para as Filipinas, Indonésia ou Papua Nova Guiné, terá a chance de ver algumas das árvores mais incomuns e alegres do mundo. O tronco do eucalipto arco-íris parece ter sido pintado de laranja, verde, vermelho, roxo, amarelo, marrom, azul e por aí vai. Algumas árvores são tão brilhantes que parecem artificiais. O eucalipto arco-íris solta regularmente lascas de casca, o que revela uma camada verde brilhante por baixo. Um pouco mais tarde, esse extrato verde muda gradualmente de cor, e como isso vai ocorrendo em momentos distintos em diferentes locais do tronco, a árvore começa a ficar multicolorida e muito atraente. O Iêmen abriga os arranha-céus mais antigos do mundo e a metrópole mais antiga. A cidade de Shiban é considerada a Manhattan do deserto, devido à coleção de prédios de barro emergindo do chão do deserto. Ela era usada como uma parada para as caravanas durante os tempos passados. O chão treme sob você, os quadros chacoalham nas paredes, você ouve um estrondo ao longe, e então, BUM! Uma explosão ensurdecedora. A onda de choque explode as janelas e dispara alarmes de carros. Você vai para debaixo da mesa de jantar para se esconder, mas depois se lembra de que mora não muito longe de um supervulcão no meio de uma selva tropical. Então, ficar em um só lugar não é uma boa ideia. O tremor finalmente para. Você aproveita essa oportunidade para espiar do lado de fora e vê uma nuvem gigante de fumaça cobrindo o céu. É hora do almoço, mas você não saberia. O sol está completamente coberto e a escuridão toma conta. A cidade está sem energia elétrica. Nessa escuridão, você vê lava derretida vermelha disparando do céu e escorrendo pela borda. Você corre para fora junto com dezenas de vizinhos. Sua prioridade agora é encontrar um abrigo seguro e rápido.
Você pensa em pegar o carro, mas com todo mundo correndo na estrada, isso não vai dar certo. Então, corre a pé para onde a multidão está indo. Os supervulcões estão em uma liga própria quando se trata de desastres naturais. Surpreendentemente, não é uma questão de tamanho ou altura. Um vulcão é apelidado de super se ele expele mais de 1000 km³ de magma quando entra em erupção. Isso é mais do que suficiente para encher todo o Lago Erie, um dos grandes lagos, e sobrar. Também deve ter um histórico de erupção em uma magnitude 8 no índice de explosividade vulcânica. O maior vulcão ativo da Terra é o Mauna Loa, no Havaí. É tão grande que cobriria todo o estado de Rhode Island, nos Estados Unidos, e um pouco mais. E da próxima vez que você vir um avião comercial voando alto no céu, lembre-se, essa altitude de 9.100 metros é aproximadamente a mesma do Mauna Loa da base ao cume. Ele é tecnicamente mais alto que o Everest quando você mede assim, mas não é considerado um supervulcão. Então, você está correndo pela estrada escura sem saber, e mal enxergando para onde está indo. Aí, de repente, uma enorme pedra flamejante esmaga a ponte à sua frente. Você e todos os outros agora estão presos ao lado do vulcão, pois ele está ficando mais caótico a cada segundo. A maior parte da multidão se dispersa, encontrando seus próprios caminhos para a segurança. Você se lembra que há um caminho para o outro lado que muitas pessoas não conhecem, mas será necessário atravessar um rio furioso pela densa selva. Você acalma o que resta da multidão e todo mundo segue até o seu caminho secreto. Vocês finalmente saem dos limites da cidade e vão para a selva. Com o céu já escuro, as árvores altas e folhas grossas o tornam quase preto. Todo mundo liga a lanterna do telefone para andar pelo caminho escuro. Todos vocês devem permanecer juntos e garantir que ninguém se perca. De repente, rochas de fogo atingem as árvores não muito longe. Todo mundo se assusta e tenta correr em frente. Mas nenhum lugar é seguro quando está chovendo um fogo escaldante ao redor. Você e seu grupo têm que acelerar o ritmo, ou o pior pode acontecer. Imagine uma avalanche ou deslizamento de terra comum. Situações muito perigosas por si só. Agora imagine uma avalanche de rochas de lava e lava deslizando por uma montanha em vez de lama. É isso que está indo em sua direção agora. Mais e mais pessoas alcançam o seu grupo e trazem notícias de que todo o bairro está submerso em lava. Está chegando mais rápido do que você pensava. Nunca se pode realmente prever o quão rápido será um fluxo de lava até enxergá-lo. Tudo depende de quão espesso é e quão íngreme é a inclinação do vulcão. A lava pode escorrer lentamente a cerca de 6 metros por minuto, uma fração da velocidade média de caminhada de uma pessoa, ou pode fluir tão rápido quanto 50 km por hora, o que nem mesmo a pessoa mais rápida da Terra pode superar. Mas a lava nem é o maior perigo. Se você não tivesse proteção, os gases que estão sendo liberados pela erupção encheriam seus pulmões, e eles se espalham mais rápido e mais longe do que o fluxo de lava. Seus olhos e garganta coçariam. Você teria dor de cabeça, tontura, aumento da frequência cardíaca, dificuldade para respirar. O pior seria desmaiar por falta de oxigênio. Felizmente, todos conseguiram pegar suas máscaras de gás antes de sair de casa. Agora vocês estão entrando no terreno traiçoeiro da selva e na zona de perigo. As baterias do telefone de todos estão se entregando uma a uma, e então a visão vai ficando mais limitada. O terreno é mais difícil e vocês não conseguem ouvir nenhum som do rio. Neste ponto, você nem tem mais certeza se está indo pelo caminho certo, mas seus instintos dizem que quanto mais fundo vocês forem, mais seguros estarão. O caminho é lamacento e as videiras estão dificultando os movimentos de todos. É quando você ouve algo grande correndo pela selva. Está vindo rapidamente em sua direção. Você não vê nada até que chegue bem pertinho. Um urso! E lá se vai um rinoceronte. Gatos selvagens, gatos domésticos, cães, criaturas diferentes de todos os tamanhos e espécies. Todos passam correndo pela selva, bem como vocês. Você e seus companheiros humanos não são os únicos que estão fugindo da erupção. O estrondo ainda está acontecendo. Antes que você perceba, uma chuva de pedras de fogo atinge o solo logo atrás e incendeia partes da selva. Não há como voltar. Todo mundo percebe e começa a correr. Você ouve trovões à distância. Um raio ilumina o céu escuro. Você pensa, finalmente um pouco de chuva para acalmar esse pesadelo ardente. Mas essa não é uma tempestade normal. Essas nuvens gigantes de fumaça podem imitar uma tempestade sob condições semelhantes. A sua sorte finalmente volta. Você ouve o rio logo à frente. Então, chega à margem e tem que pular algumas pedras para chegar ao outro lado.
Você quase escorrega, mas alguém do grupo o pega bem a tempo. Ufa, foi por pouco. Não muito abaixo do rio tem uma grande cachoeira que leva direto a um lago raso com rochas afiadas no fundo. As cinzas da lava caem como neve, cobrindo a maioria das árvores e pousando no rio. Cinzas são uma das coisas mais perigosas em erupções vulcânicas. Você está completamente encharcado, mas isso é muito melhor do que cinzas e fumaça. E então, o resto do grupo segue. A próxima coisa que você nota é que o rio começa a vaporizar quando a lava encontra a margem e corre para a água. Você tenta o seu melhor para acelerar as coisas. A lava pode aquecer essa água até níveis perigosos, e ainda há pessoas cruzando lentamente o rio nas rochas escorregadias. Felizmente, você consegue atravessar todo mundo. Bom, quase todo mundo. Você se vira e vê que a perna de alguém ficou presa entre duas pedras. A lava continua a despejar no rio. Você pode sentir o calor do vapor. Você corre de volta até essa pessoa e tenta ajudá-la. A perna dela não está cedendo. Outra pessoa do grupo vem ajudar e vocês finalmente conseguem libertá-la na hora certa. Você e todos os outros, agora exaustos da caminhada, continuam indo o mais longe possível. É quando vem a estrada principal que conecta a ponte quebrada. Há outras pessoas na estrada que saíram em segurança e até alguns carros se enchendo de sobreviventes e saindo rapidamente na área. O vulcão ainda está vomitando lava e toda a cidade está inundada por lava. O que antes era só cidade, agora parece um lago gigante em chamas. Aviões e helicópteros não podem voar devido à fumaça e cinzas, portanto, não contem com um resgate aéreo. Vocês ainda estão em risco, mesmo estando em terreno mais seguro, então ainda é muito cedo para comemorar. Todos continuam se afastando da cidade. Quanto mais longe, melhor. O chão continua tremendo, mas dessa vez é ainda mais intenso do que antes. Supervulcões são poderosos o suficiente para causar mini-terremotos, mas ainda bem que você está a céu aberto, longe dos prédios e detritos da cidade. Agora, de volta à realidade. Tenha certeza de que uma erupção vulcânica dessa intensidade não acontecerá por muito tempo, algo como milhões de anos. Além disso, graças aos sistemas de alerta e à preparação da humanidade para tal evento, é extremamente raro que apenas um vulcão comum cause o máximo de dano possível. Então não remova Yellowstone da sua lista de viagens ainda. Ah, Kiev! Há anos você sonha em viajar para este lugar. Com sua câmera de confiança, você começa a fotografar as catedrais, o Museu da Aviação e o rio Dnieper. Quando, sem aviso, tem um enorme BUM atrás de você. Virando-se, você vê algo se elevando à distância. Parece uma explosão gigantesca. Opa, hora de sair e rápido! Em junho de 2020, o que as pessoas de Kiev estavam observando era uma nuvem bigorna, uma rara formação de tempestade no céu. Ela se forma quando fortes correntes de ar carregam vapor de água para cima. O ar expande e se espalha ao atingir a parte inferior da estratosfera. Isso empurra a nuvem densa para a forma interessante de bigorna que você vê, e às vezes chega a ser um cogumelo. As nuvens bigorna produzem alguns dos relâmpagos mais perigosos de todas as tempestades, ou relâmpagos nuvem-terra inesperados. Este relâmpago parece surgir magicamente do céu azul, com a tempestade a muitos quilômetros de distância. Esse tipo de raio vem da parte superior da bigorna e pode ser 10 vezes mais poderoso do que um relâmpago típico. As pessoas ficaram tão assustadas depois de testemunhar uma nuvem gigante, a apenas 100 quilômetros de distância, pensando que algo terrível devia ter acontecido. Moradores locais fotografaram a grande nuvem e colocaram nas redes sociais antes que as autoridades pudessem explicar o que estava acontecendo. As autoridades conseguiram acalmar os temores de todos, informando-os de que não era nada além de um fenômeno natural e lindo. Antes de se dissiparem, essas nuvens normalmente ficam em uma única área, independentemente da força do vento. Passando pela parte norte de Queensland, na Austrália, longe de todos aqueles rastejadores assustadores, é hora de fazer uma pausa e relaxar na praia. Ficando confortável, você percebe que uma grande sombra passa sobre você. Depois outra e mais outra. Ao olhar para cima, este clima estranho é simplesmente deslumbrante. Essas nuvens são chamadas de Morning Glory, ou em português, Glória da Manhã. Um tipo muito raro de nuvem que quase parece rolar pelo céu, lembrando um enorme tubo. Essas nuvens podem medir até 1000 quilômetros de comprimento e aparecer até mesmo em grandes grupos.
Este fenômeno é o resultado de uma corrente ascendente empurrando através da nuvem, criando uma aparência ondulante, enquanto o ar úmido mais frio na parte de trás faz com que ela afunde. No sul da Índia, entre julho e setembro de 2001, as pessoas testemunharam um dos fenômenos climáticos registrados mais estranhos da história. A chuva era vermelha. O que muitos pensariam ser uma tempestade típica os deixou chocados. A cor era brilhante o suficiente para manchar as roupas. Havia outras cores também, como verde, amarelo, marrom e até preto. No meio de uma monção, a chuva vermelha começou a cair, e isso aconteceu periodicamente por várias semanas. Os pesquisadores descobriram que esta chuva, em comum, é manchada por poeira ou algas, então não tente pegar nenhuma gota com sua língua. Os cientistas não têm certeza de como as algas chegam até lá. Isso torna eventos como este um pouco perturbadores. Gosta de tomar um banho de espuma para relaxar após um dia cansativo, mas está demorando muito para encher a banheira? Problema resolvido? Siga para qualquer litoral após uma grande tempestade e dê um mergulho. As marés espumosas não são originais de nenhum lugar. Elas podem se formar em qualquer lugar do mundo. É mais provável que aconteçam ao longo das costas rochosas, como a costa de São Francisco, da Irlanda do Norte, ou de Mululaba, na Austrália. Cada costa tem condições diferentes formando as espumas do mar. Se você colocar água do mar em um copo e olhar de perto, verá que está cheio de partículas minúsculas. Muitas coisas como plantas, produtos químicos e muito sal e minerais criam a fórmula perfeita para a espuma. Quando fortes correntes de vento misturam tudo isso, obtemos algo que se assemelha a um cappuccino flutuando em cima da água. Quando temperaturas congelantes atingem orchards em Michigan, todos os tipos de coisas incomuns acontecem, como maçãs fantasmas. Não, elas não vão te assustar de forma alguma. Mas se você planeja uma viagem de inverno para encontrar uma, esteja avisado. Tudo tem que estar perfeito para que isso ocorra, e vai ser um frio de rachar. Na verdade, esse é um fenômeno climático raro, causado pelo congelamento das maçãs onde estão, com a chuva cobrindo as frutas com uma fina camada de gelo. As maçãs então descongelam e vazam como purê de maçã, deixando apenas a bela casca de gelo para trás. O rio Catatumbo, na Venezuela, pode ser simplesmente o lugar mais elétrico do mundo, com quase 300 dias de tempestades por ano. As tempestades com raios são tão consistentes que são previstas com 3 meses de antecedência. Durante a estação chuvosa em outubro, você poderá ver 30 relâmpagos em um único minuto. Uma experiência verdadeiramente chocante. Com cada relâmpago tendo energia para alimentar uma única lâmpada por 6 meses, essa demonstração impressionante poderia alimentar toda a Venezuela para sempre. Ao pôr do sol, fortes ventos fluem em torno das 3 montanhas circundantes, formando nuvens de tempestade sobre a água. Conforme as gotículas de água do ar úmido colidem com os cristais de gelo do ar frio, produzem cargas estáticas que causam as tempestades quase todas as noites. Se isso não fosse ruim o suficiente, algumas tempestades têm raios acima delas também. Tente fotografar este aqui. Os sprites, em forma de medusa, são descargas elétricas altas na atmosfera terrestre. Eles estão associados a fortes tempestades, mas não tem nada a ver com a chuva. Esses sprites ocorrem de 50 a 80 km céu acima, na mesosfera. Luzes artificiais à noite tornam muito mais difícil ver esse tipo de raio fraco. Ele pode parecer minúsculo, mas na verdade ter bem mais de 50 km de largura. Os sprites vermelhos são um tipo de descarga de plasma frio acima de uma nuvem de tempestade. Eles são o equilíbrio das cargas de raios entre as nuvens de tempestade e o solo abaixo. Você pode comprar rosquinhas deliciosas na sua padaria favorita, mas rolos de neve... Bem, rolos de neve são um dos eventos meteorológicos mais raros de se ver, com condições meteorológicas perfeitas necessárias apenas para criá-los. Encontrados em qualquer área montanhosa coberta de neve, como as montanhas rochosas, o vento, temperatura, neve, gelo e umidade têm que trabalhar juntos para que possamos ver esses anéis fenomenais. Uma fina camada de neve molhada no chão. Sob essa camada, gelo ou neve em pó. Então, uma brisa forte o suficiente para rolar a rosquinha colina abaixo, como uma bola de neve. Depois de parar de rolar, pode ficar do tamanho de uma bola de beisebol, ou tão grande quanto o pneu de um carro. Tudo depende da força do vento. Um rolo de neve recém-formado não vai durar muito tempo, então se apresse com essa câmera. Assistindo ao pôr do sol no horizonte,
Os lindos roxos e rosa no alto não são nada comparados aos 3 sóis que você vê na sua frente. Uau! Desde quando a Terra tem 3 sóis? Essas estrelas fantasmas que às vezes aparecem ao lado do Sol são chamadas de parélio. Os parélios costumam surgir como áreas coloridas de luz na mesma altura do Sol acima do horizonte. Eles são principalmente observados em um anel ou halo, onde os cristais de gelo refletem melhor a luz. Existem também parélios lunares que aparecem ao lado da Lua e são formados pela luz lunar que passa por cristais de gelo, embora estes não sejam vistos tanto quanto seus parceiros de luz do dia. Fotografando ao ar livre, você finalmente encontrou o local perfeito para fazer aquela foto dos sonhos. A água cristalina, os pinheiros, as montanhas e o disco voador. Espere, um disco voador? Ah, os alienígenas estão aqui! Você pode estar pensando isso se vir uma nuvem em forma de disco. Não vou nem tentar pronunciar o nome dela, no entanto. Coloque isso na tela, por favor. Espere, estou brincando. É altocúmulos lenticulares. Você não está impressionado? Elas são realmente apenas formações de nuvens incomuns no topo das montanhas. Quando o ar úmido flui sobre uma montanha, uma onda é criada, se a diferença de temperatura for perfeita. Conforme o ar passa pela onda, ocorre a evaporação e uma série dessas nuvens pode se formar em uma forma oval. No final das contas, não eram alienígenas. Ufa! O céu tá caindo! O céu tá caindo! As pessoas que já viram essas nuvens dizem que parece que elas estão caindo do céu. As nuvens Mammatus parecem marshmallows brancos gigantescos, mas pode ser difícil torrá-los. Essas estranhas nuvens fofas podem se estender por centenas de quilômetros em qualquer direção, permanecendo visíveis por curtos períodos na parte inferior da nuvem bigorna ou de outras nuvens de tempestade. As estranhas formas de bolhas são formadas a partir da turbulência dentro da própria tempestade, criando uma base de nuvem desigual e aparecendo em qualquer lugar do mundo. Nuvens Mammatus se originam quando o ar úmido se transforma em ar seco. O ar deve ser mais frio do que o ambiente, resfriado com gelo ou pesado com água. Então, notou algo estranho? Recentemente foram percebidas algumas mudanças alarmantes no nível de água em diferentes partes do lago Yellowstone. Ele pode estar subindo de um lado e, ao mesmo tempo, caindo do outro. Parece que a bacia do local foi levantada por algumas forças subterrâneas. Pode ser um sinal de um desastre iminente? Geysers, potes de lama e fontes termais transformam o Parque Nacional de Yellowstone em um mundo extraterrestre. E todas essas maravilhas são alimentadas por um poderoso supervulcão. Supervulcões produzem supererupções. Quando isso acontece, lançam mais de 1.000 quilômetros cúbicos de cinzas, rocha derretida e gases quentes no ar. Para ficar mais fácil de imaginar, 4 supererupções poderiam encher o Grand Canyon até a borda. Acreditava-se que o gigante de Yellowstone foi responsável por pelo menos 3 enormes erupções e inúmeras outras menores. Nessa região, os depósitos vulcânicos estão espalhados por dezenas de milhares de quilômetros. Os cientistas acreditavam que eles haviam sido criados por muitas erupções fracas, mas depois de muitas pesquisas, descobriram que esses depósitos foram deixados por 2 supererupções anteriormente desconhecidas. Provavelmente ocorreram cerca de 9 e 8,7 milhões de anos atrás. Essa descoberta significa que a área ao redor do vulcão Yellowstone costumava enfrentar uma supererupção a cada 500 mil de anos. Mas nos últimos 3 milhões de anos foram identificadas apenas 2. Isso faz os pesquisadores acreditarem que esses eventos catastróficos estão diminuindo, ou talvez atrasando. De qualquer forma, se o supervulcão de Yellowstone explodisse com tanta energia quanto aconteceu há 2,1 milhões de anos, cuspiria mais de 2.450 quilômetros cúbicos de lava fervente. Isso é mais de 4.500 vezes o volume do porto de Sydney. É muita lava. Se é provável que aconteça ou não, é outra questão. Não há dúvida de que algo está acontecendo com o vulcão. As mudanças no nível da água no lago Yellowstone significam que a caldeira está subindo abaixo da superfície. A caldeira é o que sobra depois que um vulcão entra em erupção e então colapsa. A de Yellowstone não está apenas subindo, criando uma elevação em forma de cúpula. Ela também se move para cima e para baixo em um movimento de respiração.
Pode ser porque o magma está se infiltrando na crosta ou aquecendo o sistema hidrotermal de Yellowstone, fazendo com que expanda e a crosta seja elevada. Yellowstone tem o status de um vulcão ativo. Seu índice de explosividade vulcânica é de 8 em 10. Um número tão alto significa que, se ele entrasse em erupção, seria um evento apocalíptico. Logo antes do desastre, o terreno ao redor do Parque Nacional seria elevado. Piscinas geotérmicas e geysers aumentariam de temperatura e ficariam mais ácidas do que o normal. O magma começaria a subir em direção à superfície. Em algum momento, o teto de pedra da câmara de magma não resistiria mais e a explosão começaria. Uma enorme coluna de lava e cinzas atingiria uma altura de mais de 25 quilômetros. Depois disso, o vulcão continuaria bombeando cinzas por dias a fio. A mistura de lava, cinzas e gás atingiria temperaturas superiores a 1000 graus. Viajaria pela área a uma velocidade de 480 quilômetros por hora, mais rápido que um carro de corrida. O ar perto do centro da erupção aqueceria até 300 graus. Uma das consequências mais perigosas seria a precipitação de cinzas. As vulcânicas poderiam se transformar em cimento vítreo em segundos após serem inaladas e entrar nos pulmões. Pessoas e animais teriam problemas para respirar. Ok, isso é um eufemismo, só para você saber. Os edifícios começariam a desmoronar sob o peso dessa substância densa. Levaria apenas alguns dias até que uma camada de 3 metros de cinzas cobrisse o território de cerca de 80 quilômetros ao redor do centro da erupção. Depois que elas entrassem na estratosfera, as temperaturas em todo o mundo começariam a cair. Se a erupção fosse rica em enxofre, que é um bloqueador solar eficaz, ficaria tão frio que não haveria verão no mundo inteiro nos próximos anos. As estações das monções mudariam. A agricultura enfrentaria sérios problemas, resultando na falta de suprimentos de alimentos. Ao longo dos últimos 50 anos, a caldeira de Yellowstone subiu quase 60 centímetros. No entanto, não é preciso se alarmar. Especialistas têm certeza de que é um comportamento natural para o local. A caldeira abaixa novamente após os períodos de elevação em forma de cúpula. Os cientistas pensam que o supervulcão não representa nenhum perigo no momento. Para que uma erupção aconteça, o magma no interior tem que estar pelo menos 50% derretido. Em Yellowstone, esse número é de apenas 5 a 15%. A probabilidade da erupção é de 1 em 730 mil. É seguro dizer que é um tiro no escuro. Melhor ainda, um estudo recente fez os pesquisadores acreditarem que o ponto quente pode estar em declínio agora, apesar de toda a atividade de respiração e elevação da cúpula. Ainda assim, foram muitas as discussões sobre o que poderia ser feito para evitar que uma supererupção desastrosa acontecesse. E a ideia mais popular e aparentemente eficaz foi resfriar Yellowstone. Infelizmente, há um problema. O vulcão vaza apenas 70% do calor que vem de suas câmaras cheias de magma. O resto fica dentro. Assim que atinge um determinado limite, o monstro entra em erupção. Se fosse possível extrair pelo menos 35% do calor do vulcão Yellowstone, a erupção poderia ser evitada. Quanto mais frio o magma, mais espesso e pegajoso fica. Ele deixa de ser tão fluido e não tenta mais subir à superfície. Depois de considerar esses fatos, os cientistas da NASA elaboraram um plano. Sugeriram perfurar um poço de 10 quilômetros de profundidade e bombear água fria pressurizada. A temperatura da água que voltaria à superfície seria de aproximadamente 350 graus. Assim, o calor seria gradualmente extraído. E se uma usina geotérmica fosse construída no local, geraria muita energia elétrica. Seria uma energia muito simples de produzir e seu preço seria muito atraente, cerca de 10 centavos de dólar por quilowatt-hora. À primeira vista foi uma ideia incrível, mas algum tempo depois começou a receber muitas críticas. Imagine perfurar a crosta terrestre indo cada vez mais fundo. Então, bam! Um bolsão hipotérmico foi atingido. Prepare-se para uma catástrofe. Isso poderia liberar gases que provavelmente causariam uma série de explosões superpoderosas. Na pior das hipóteses, isso seria capaz até de desencadear uma erupção vulcânica em grande escala. Você já conhece os resultados catastróficos, desde fontes de lava e avalanches de rochas derretidas até mudanças climáticas em todo o mundo. Sim, não é nada bom.
Ou, digamos, você está perfurando um poço para levar água fria ao vulcão. Então, acidentalmente atinge a câmara de magma. Nesse caso, em vez de resfriar o gigante, tornará o topo da câmara de magma muito mais frágil do que costumava ser. E toda a construção corre o risco de desabar a qualquer momento. E não esqueça que uma perfuração também pode liberar gases tóxicos. Eles geralmente se acumulam no topo do reservatório de magma. Mas pode ficar bem pior. Todo o processo se estenderia por mais de 16 mil anos. Esse método é muito arriscado para resfriar o vulcão tão rápido quanto as pessoas provavelmente gostariam. E os cientistas não têm 100% de certeza de que quando a construção do sistema de resfriamento estivesse concluída, o vulcão permaneceria frio por pelo menos mais 100 anos. E por último, mas não menos importante, o projeto de resfriar um pouco o supervulcão de Yellowstone custaria assustadores 3,5 bilhões de dólares. Um preço enorme para algo que pode não funcionar. A propósito, Yellowstone não é o único vulcão que tem uma cúpula de lava que está subindo no momento. Ela é criada quando o magma chega à superfície e depois se acumula ao redor da abertura. Cientistas encontraram uma dessas dentro de um vulcão submarino no Japão. É uma cúpula com mais de 600 metros de altura e mais de 10 quilômetros de largura. Embora o supervulcão japonês pareça estar dormindo, os especialistas não baixam a guarda. Um sistema vulcânico pode oscilar de calmo e dócil à beira de uma erupção em um piscar de olhos. Outra enorme cúpula está crescendo nos Andes centrais, no topo da maior loja de magma ativa do planeta. O Planalto Altiplano Puna, onde a cúpula foi encontrada, é o segundo planalto mais alto do mundo. E a cúpula tem mais de 1 quilômetro de altura. Você pode estar se perguntando como os especialistas não sabiam nada sobre essa enorme elevação até recentemente. A resposta é simples. Estava escondida dentro do platô. Trata-se de uma região árida, repleta de vulcões, e se estende por milhares de quilômetros. Sim, outro caso de esconderijo à vista de todos.